ouvintes do podcast Júri e Elas. Hoje estamos aqui para mais um episódio do seu podcast favorito do mundo jurídico e atualidades do mundo de hoje. Hoje, no episódio, vamos falar um pouco sobre um assunto que tem ganhado relevância no mundo atual e no nosso dia a dia, a herança digital. Afinal, vivemos conectados praticamente o tempo todo. E aos poucos vamos acumulando bens e registros importantes no ambiente virtual. Mas o que acontece com tudo isso quando a gente morre? Quem tem direito de acessar nossos arquivos, contas e memórias online? É isso e muito mais que a gente vai discutir no podcast de hoje. Vamos começar o podcast falando sobre o que é herança digital. A herança digital é um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa no meio digital. Isso vai muito além de senhas, envolve todo o patrimônio construído na internet. Alguns exemplos são contas em redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, que hoje é o X, né? Arquivos guardados em serviços de nuvem, como Google Drive, iCloud, Dropbox e outros, e-mails, mensagens, fotos e vídeos, contas bancárias digitais, carteiras de criptomoedas, PayPal e afins, canais de YouTube monetizados, perfis de influenciadores, blogs ou lojas virtuais, crédito, pontos de milhagem, itens de jogos online, entre outros. É interessante perceber que, mesmo sem perceber, a gente vai criando esse patrimônio digital. E a herança digital é tudo isso que a gente construiu no mundo digital. E para onde vai isso? E aí eu queria começar perguntando, Beatriz, qual que é a previsão legal sobre a herança digital? Então, Laura, no Brasil ainda não existe uma lei específica sobre a herança digital. Por isso, os casos acabam sendo resolvidos com base no Código Civil, usando as regras gerais de sucessão. Isso gera debates principalmente sobre o que vale mais, a privacidade do falecido ou o direito dos herdeiros de acessar os bens digitais. Um exemplo disso é quem herda um canal do YouTube com renda e as mensagens privadas, os herdeiros podem acessar? Como não há uma regra clara, cada caso é tratado de uma forma diferente. Isso mostra como é importante discutir o tema e buscar uma regulamentação. É importante a gente falar, né, que a herança digital ela não tem uma lei específica, né? Atualmente, as pessoas se baseiam em artigos já vigentes do Código Civil, mas já tem projetos de lei a serem discutidos sobre herança digital. O projeto de lei mais recente que a gente tem é o de 2022, que está no Senado Federal, é número 365. E ele vem falar, né, regulamentar essa herança digital, e a gente espera que saia essa regulamentação, porque é algo necessário para nós todos. Eduarda, o que dizem as plataformas digitais sobre a herança digital? Como não tem uma regra geral sobre isso, cada plataforma tem suas próprias políticas sobre o que fazer com os perfis dos falecidos já, né? O Facebook, ele pode transformar o perfil do falecido em um memorial ou ele pode excluir permanentemente. O Instagram, que pertence ao Facebook, permite fazer esse memorial também, que ele impede novas interações diretamente, só que ele preserva o conteúdo totalmente em forma de uma homenagem. O Google, ele oferece uma ferramenta chamada Gestor de Contas Inativas, que é onde você pode configurar quem deve receber todos os seus dados se você ficar inativo por um certo tempo. A Apple, ela passou a oferecer um recurso chamado Herdeiros Digitais, que permite que o titular indique uma ou mais pessoas para receber todas as suas informações do iCloud. Já outras plataformas, como os bancos digitais, as carteiras de criptomoedas, muitas das vezes exige uma ordem judicial para isso. Então, não é qualquer pessoa que pode ir e ter acesso. Essas ferramentas já são um bom começo nesse quesito que nós estamos falando aqui hoje, né? Mas nem sempre garante que seja respeitada a vontade do falecido. Então, a gente indica que olhem isso com antecedência, né? Não deixe para a última hora. É como essas redes sociais, né, elas têm que, nos termos de adesão dela, por exemplo, tá informando a gente sobre o que é feito depois que a gente morre, com aquela rede que está ali, com tudo que está sobre nós, aquelas informações sobre nós que está naquela rede social, por exemplo. Então, o que a gente também fala para você, se alerta,
toda vez que você for criar uma rede social nova, leia o termo de adesão, entendeu? Entenda o que está falando ali, entenda procurar o que aquela plataforma fala sobre. E depois que você morrer, como que vai acontecer? Se alguém, você pode deixar um herdeiro para aquela plataforma, alguma coisa assim do tipo. Porque a questão hoje, né, no mundo atual, o que mais tem são essas novas profissões digitais, né? Influenciadores digitais, youtubers e tudo mais, que essas plataformas recebem dessas plataformas, né? Suas plataformas são monetizadas. E o que acontece com essa monetização? Depois que essas pessoas morrem, as pessoas continuam morrendo? Continuam recebendo? Então, quais são os desafios e as polêmicas? Bom, a herança digital, ela levanta algumas questões polêmicas. Uma das principais é: os familiares, eles devem ter acesso a tudo? E se o falecido não quiser que você tenha acesso a um arquivo seu, foto, vídeo, áudio? Como que a gente equilibra o direito à intimidade após a morte e o direito dos herdeiros? Além disso, também tem o risco do hackeamento da conta, né? E da apropriação indevida. E esse é um campo novo que nós estamos estudando, né? Cheio de nuances tanto éticas quanto jurídicas, e que exige uma reflexão profunda, tanto nós como usuários das plataformas, tanto da justiça como das empresas, né? A gente, né, que está aqui já está pré-disponível a ser hackeados, mas não uma pessoa que está falecida e não movimenta a conta. Eu acho que a predisposição é ainda maior, né? Então, tem que tomar cuidado para ser protegido aquela rede daquela pessoa que também é falecida. Quais são as boas práticas e a prevenção que a gente pode ter perante a herança digital, Vitória? Bom, Laura, a melhor forma de lidar com a herança digital é através da prevenção. Algumas dicas importantes sobre o assunto é deixar a senha organizada com alguém de confiança ou armazenada em serviços de cofres digitais. Usar o recurso da plataforma como gestor de contas inativos do Google ou nomeação de herdeiro digital da Apple, como a Eduarda disse. Fazer um testamento de forma formal e conforme a legislação vigente, indicando claramente quem deve ter o acesso a quais bens pode ser acessados e quais bens deve ser excluído. Inclusive, já existem advogados e empresas especializadas em planejamento sucessório digital, o que mostra para a gente que o assunto está cada vez mais evoluindo e ganhando a atenção do meio jurídico. Exatamente, né? Então, a legislação vigente que a gente usa hoje é com base no Código Civil, mas ainda tem que ter essa regulamentação específica para a herança digital, tá, gente? É importante falar isso. Mas é muito importante, porque, por exemplo, hoje em dia muitas pessoas investem seu dinheiro em quê? Criptomoedas, moedas digitais. O que acontece com essas criptomoedas, moedas digitais que estão ali numa carteira que é somente online depois que a pessoa falece? Se ninguém tiver a senha, ninguém tiver o acesso, como que divide esse bem, que é um investimento muito caro, por sinal, né? Muito alto, por sinal. E aí, como que divide esse bem? Mas, disso tudo, qual que é a conclusão que a gente pode tirar, gente? Bom, Laura, a herança digital é uma realidade da nossa geração, né? Nós estamos construindo memórias, fotos e vídeos online todos os dias. E ignorar isso hoje pode gerar alguns conflitos para a gente no futuro, né? Enquanto a legislação brasileira ela não trata diretamente desse tema, cabe a nós refletirmos e discutirmos sobre isso. A ideia não é só garantir acesso aos bens digitais, mas também respeitar os desejos de quem já se foi. Afinal, herança não é só aquilo que fica fisicamente, né? Mas tudo que construímos, tanto fisicamente também e no meio virtual. Exatamente. Porque a gente sabe, né, gente? Eu acho que é um tabu na sociedade a gente falar sobre herança, porque é algo que fala sobre morte diretamente. Então, que a gente aprenda a se planejar, a se programar perante a herança, e ainda mais a herança digital, que é algo não tão regulamentado no nosso país ainda, que tomara que seja. Mas se programe. Preste atenção no seu patrimônio digital que hoje ainda existe. É isso. Até o próximo episódio. Obrigada.